Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Cora Coralina. A nossa próxima convidada irá falar sobre a formação de professores no Brasil hoje e as mudanças que a BNCC favorece. Ela é professora da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e tem vasta experiência no campo da educação, principalmente nas áreas de políticas públicas, ensino fundamental, currículo e formação docente, além de consultora da Fundação Carlos Chagas. Seja bem-vinda, professora Elba Siqueira. Bem-vinda, professora. Tudo bem, professora? Aqui, minha querida. Vai no púlpito ou aqui, mais à vontade? Ah, vai ali? Tá bom. A senhora vai apertando, ó. Aqui e aqui. Isso aqui para ir para frente, aqui para voltar. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês hoje e para falar sobre a formação de professores. Vou falar mais um pouco sobre a experiência de formação acumulada nesses 20 anos de vigência dos referenciais curriculares nacionais, os primeiros que o Brasil teve, que foram os parâmetros curriculares nacionais, os referenciais nacionais para a educação infantil. Né? Vocês me desculpem, eu sou muito... E daqui a pouco eu vou me desligar disso daqui. Né? Os primeiros referenciais nacionais que nós tivemos foram elaborados no final do século passado, no finzinho, não é? E o propósito deles era garantir um processo contínuo, regido pelos mesmos princípios educacionais e destinado a atender as crianças e adolescentes do Brasil de 0 a 17 anos, porque, pela primeira vez, estávamos entendendo a educação básica como uma educação estendida, que ia desde a creche até o ensino médio. Então, era preciso determinar princípios que dessem uma unidade, uma continuidade ao processo educativo. Bom, eles propunham a estruturação em termos das áreas de conhecimento, tal como a BNCC, ensino por competências, ênfase à diversidade e à pluralidade cultural, introdução de temas transversais que trataram bem dessa questão, o caráter interdisciplinar e contextualizado do conhecimento. Seguindo a tradição de currículos brasileiros, os primeiros referenciais não eram considerados obrigatórios, mas as formas de regulação desses referenciais tornaram a possibilidade de penetração em todas as escolas. Em primeiro lugar, os livros didáticos tiveram que se adequar a eles, é a mesma coisa que a BNCC está propondo agora, certo? E nós temos o segundo maior programa de distribuição de livros didáticos do mundo. Só perdemos para a China, por razões óbvias. Não é? Então, o livro didático é um instrumento de implementação de currículo muito fortemente impactante na área de transmissão e de aprendizagem. Os referenciais nacionais passaram a ser também uma referência para os cursos de formação inicial e formação continuada de professores, e eles passaram a informar as matrizes do nosso programa de avaliação da aprendizagem dos alunos, né, que se chama Sistema Nacional de Educação Básica, de Avaliação da Educação Básica. Por aqui, não se cuidou
explicitamente, não houve um plano explícito de implementação dos referenciais, não é? Na verdade, a implementação, de fato, foi bem modesta. Os recursos que havia para a implementação, havia vídeos cassetes, formações pequenas, e passava-se meio de mão em mão, e, na verdade, a expectativa era que os sistemas de ensino produzissem os seus currículos com base nas referências nacionais de currículo. Não é? Nós temos um país federativo, os estados se ocupam, basicamente, da educação básica, assim como os municípios. Os municípios, mais precisamente, com a educação infantil e o ensino fundamental, estou falando para os estrangeiros, né? Para eles entenderem um pouco a nossa complexidade. E os estados compartilham as responsabilidades em relação ao ensino fundamental, ao ensino que tem 9 anos, e era o único obrigatório, agora a obrigatoriedade se estendeu até os 17 anos, dos 4 até os 17, não é? E se ocupam mais diretamente também com o ensino médio. Bom, em 2003, no início desse século, mudou o governo central, outro partido assumiu o poder. Foi um período muito auspicioso para a América Latina, sobretudo os países maiores, por conta do contexto internacional, e nós tivemos muita vantagem como produtores de commodities. O nosso PIB cresceu muito, os nossos recursos para os ministérios de educação multiplicarem-se muitíssimo, os recursos para estados e municípios também para a área de educação se multiplicaram. Então, a primeira década foi um período bastante auspicioso, não é? O governo federal cria um grande aparato tecnológico para a formação de professores de educação básica, em cursos à distância, presenciais ou semipresenciais, em regime de colaboração com as universidades públicas, redes estaduais, universidades públicas com os formadores e redes estaduais e municipais, que são os que mantêm as escolas de educação básica. E, então, ampliou-se muito, inclusive com o financiamento do Fundef, do Fundo de Valorização do Magistério e Melhoria da Educação Básica, e depois com o Fundeb, houve recursos disponíveis para a formação continuada de docentes. Nesse período, houve muitíssimos programas de formação continuada de docentes em todas as esferas, no nível federal, no nível dos estados, nos níveis municipais e também na iniciativa privada, com concepções e estratégias muito diferentes, experiências centradas na escola, iniciativas dos próprios professores. Eu vou me delongar um pouquinho aqui. E houve também, na esfera federal, sobretudo, houve uma preocupação. Há uma definição no âmbito federal e nacional de que a formação é um direito dos professores, de que as redes públicas deveriam se responsabilizar pela formação dos seus professores, e, para uma informação geral, 80% dos professores brasileiros de educação básica estão no serviço público, nas redes estaduais e municipais, sobretudo. Há uma pequena porcentagem na rede federal, não é? Os programas nos trazem algumas lições. Houve grandes programas no Brasil, não de implementação dos dos PCN, mas houve sistematicamente grandes programas de formação de alfabetizadores, como formação continuada. Desde o governo que formulou
as diretrizes curriculares, foi feito o PROFA, não é? E depois programas estaduais de larga envergadura sobre alfabetização, por causa de um reconhecimento. O ensino fundamental é o nó górdio da educação brasileira. Nós não conseguimos, embora tenhamos colocado todas as crianças, praticamente, da população brasileira na escola, não conseguimos que elas aprendam a ler e escrever no tempo devido, e elas arrastam essas dificuldades de leitura e escrita ao longo da escolaridade básica inteira. Não é? E, então, o diagnóstico desta situação levou... e também, as universidades, os cursos de formação inicial não preparam devidamente os professores para ensinar a ler e escrever. Então, houve um esforço deliberado da esfera federal, das esferas estaduais. O que aconteceu, por exemplo, com alguns desses programas desenvolvidos em alguns estados? Os princípios teóricos eram importantes, se trabalhava bem os conceitos, que se precisava trabalhar com a avaliação, mas eram programas em que havia uma articulação de especialistas, seja da universidade, seja das próprias redes, com os professores da escola básica. E esses programas implicavam uma participação mais ativa dos professores, eles tinham que experimentar nas suas redes o que estavam aprendendo, davam feedback para os formadores, e este ir e voltar destes programas, acompanhado de avaliações externas, que davam também notícia de que impactos esses programas estavam causando, contribuiu para o desenvolvimento, nesta triangulação, de didáticas mais específicas, do aprimoramento de didáticas específicas de avaliação. Se a gente pensar hoje no mundo contemporâneo, não se fala mais quem é que é responsável pela formulação de didáticas. Acho que nós tivemos uma experiência interessante, essa experiência de interação com as redes, que foi aperfeiçoando, foi levantando os problemas que os alunos tinham, foi possibilitando a criação de alternativas de abordagem dessas crianças, que foi muito interessante. Os programas no Brasil, nesta fase, se a gente tem um compromisso muito grande, de avaliar a aprendizagem dos alunos, nós não temos um compromisso de avaliar os programas de formação, certo? Raros programas têm sido rigorosamente avaliados, muito raros programas. Um desses programas foi feito, sobre um desses programas foi feita uma avaliação de impacto mais ou menos séria. Qual é a conclusão? Que só uma formação... E esses programas insistiam nas metodologias de alfabetização. Que só o acento nas metodologias não era suficiente. O programa produzia resultados quando combinado com outras variáveis de contexto, certo? Uma outra conclusão a que se chegou. Não adiantava formar professores em larga escala, mas, quando eles chegavam na escola, se não tinham o apoio de direção, da equipe gestora, de coordenadores, etc., eles não tinham força para implementar as inovações que tinham aprendido, certo? Então, houve todo um processo de sensibilização dos gestores, dos coordenadores pedagógicos, de formação por aí. Esta é uma aprendizagem que a gente fez nesse período e acho que é valiosa, certo? Isso em termos... esses programas, alguns formulados, desenvolvidos nos estados, depois passaram em larga escala. O Proletramento, por exemplo, foi o maior programa federal desenvolvido pelo governo central no Brasil. Mas esses programas nacionais, eles têm importância porque o Brasil tem quase 6 mil
municípios, pouco menos do que isso, tem 27 estados, todos eles têm redes de ensino, é muito variado, certo? E é bom que haja uma oferta de alguns programas, porque há municípios e há mesmo estados que não desenvolvem políticas de formação em cima de alguns problemas cruciais da rede. Mas a efetividade deles tem muito a ver com o modo como eles são recebidos na rede. Às vezes há um convênio oficial, porque há uma pressão do governo, certo? E os estados têm que ficar bem, municípios têm que ficar bem, mas há outros projetos na rede que concorrem. Se não há um envolvimento da rede, desde dos níveis centrais aos níveis intermediários, as coisas não chegam lá embaixo. Não é? Algumas experiências têm sido interessantes, outras são absolutamente frustradoras, esses programas não têm. Mas é importante, não tem impacto nenhum. Mas essa ideia de que alguma oferta tem que ser feita no nível nacional, porque há necessidade é muito variada de formação nesse país, é também uma lição que a gente aprendeu. Não é? Em outros níveis, a gente tem experiências interessantes. E tem experiências, inclusive, com foco na escola, não é? E com protagonismo dos professores. Eu vou mencionar alguns só, porque me disseram que eu tinha só 25 minutos para falar das experiências do Brasil. Olha, não dá. Então, eu vou... Me desculpem, é muito, muito rápido. Eu escolhi algumas coisas que achei interessante, não é? Aí tem os Cefapros, não é? Os Cefapros foram uma iniciativa de formação dos próprios professores da rede, não é? Eles levantavam problemas na escola, não tinham como resolvê-los, e resolveram formar grupos de estudo, levantar pesquisas a respeito, fazer discussões entre eles que pudessem auxiliá-los a encaminhar os problemas para uma melhor solução. Os Cefapros existem, foram multiplicados, eles têm um programa específico, Sala do Professor, que faz isso. E quando se levanta um problema numa escola, certo? O que acontece é que muitas escolas têm problemas semelhantes. Então, nós, como temos um país imenso, com quase 50 milhões de alunos na educação básica, temos a necessidade de trabalhar em rede. E também o avanço das tecnologias tem nos levado a trabalhar em rede. E há experiências interessantes de intercâmbio dos processos de formação em rede, que são interessantes. Não é? Cefapro é um. Um outro programa interessante é o de Minas Gerais, o Programa de Desenvolvimento Profissional. Não é? A ideia, a concepção que vige no Brasil é de que a formação é um direito do professor e é uma formação contínua, que começa desde o período em que ele estava na escola básica, porque muito dessa experiência que ele tem na escola influi na sua própria atuação como professor, passa pela formação inicial e continua ao longo do desenvolvimento profissional, não é? Ele continua aprendendo. Bom, também, no caso de Minas Gerais, eu não sei o que aconteceu, nós levantamos isso já há algum tempo, mas a ideia é interessante. Professores que participaram como grupo de interlocução na elaboração do currículo comum, básico comum de Minas Gerais, depois propuseram-se a trabalhar com a rede no sentido de implementar metodologias ativas do novo currículo. Não é? Então, a ideia deste programa era assim, eles se organizavam em grupos de uns 14 professores de diferentes áreas disciplinares, a intenção é que eles tivessem um trabalho colaborativo, certo? Propunham, faziam um projeto com uma consultoria da universidade, de algum professor orientador da universidade, de implementação do currículo e com metodologias ativas.
E este projeto recebia recursos da Secretaria de Educação e os professores tinham que desenvolver o programa durante um ano com os seus colegas na implementação de currículo, com o ir e vir. Um outro programa também que aí utilizou professores já em última fase de formação foi de Paraná, do estado do Paraná. Aí, professores já experientes, com características inovadoras, faziam 2 anos de uma pós-graduação profissional em que eles deveriam propor um projeto de aprendizagem, desenvolver metodologias em colaboração com as escolas de que eles vinham e desenvolver materiais e depois coordenar um trabalho em rede de professores naquela linha. Esse projeto foi muito caro e acabou... Nós estamos agora numa época de vacas magras. Esse período aqui foi o período de vacas gordas. Então, todas as instâncias de governo tinham mais recursos para experimentar e para inovar. Levantamos uma série, nós fizemos um estudo sobre estado da arte das políticas de formação no Brasil, publicado pela Unesco em 2011, Bernadette Gatti, eu e a professora Marli André, e levantamos muitas experiências de formação em várias regiões, vários estados que foram por aí. Não é? Queria só levantar mais uma coisa. Esse período também foi um período em que se deu voz e se deu espaço para que os grupos... Nós vivemos numa sociedade muito desigual, não é? Para que os grupos historicamente marginalizados tivessem também atenção. Muitos cursos de formação foram voltados para a diversidade, questões étnico-raciais, questões de meio ambiente, questões de gênero, de opção sexual, etc., foram desenvolvidos nesse período. Com a colaboração, metodologias, inclusive, desenvolvidas com a colaboração de movimentos sociais que trabalhavam conjuntamente. O que me parece é que estas metodologias acabam não se conversando muito. De um lado, se trabalham políticas voltadas para a questão da diversidade, para a atenção aos modos próprios de conhecimento dos grupos negros, das populações que são majoritárias do Brasil, dos grupos indígenas e outros grupos mais, mas parece que não se casam, em termos de formação, essas formações mais voltadas para o empoderamento destes grupos com as políticas mais centradas na questão do conhecimento. E o importante, eu acho que um desafio para a BNCC é fazer juntar as duas coisas, porque é preciso que essas populações excluídas se sintam valorizadas, que o seu conhecimento próprio seja valorizado também, que elas sejam empoderadas da sua maneira de ser e de conhecer, certo? Mas que este empoderamento convirja para as políticas que se voltam para o desenvolvimento cognitivo. Nós temos vivido uma situação de separação entre as coisas. De um lado se faz e se menospreza, inclusive, todo um trabalho do desenvolvimento cognitivo. E, do outro lado, as políticas mais voltadas para as áreas comuns, para as áreas disciplinares, que têm muita dificuldade de entrosar essas duas coisas. Essas foram, basicamente, algumas das experiências que nós acumulamos nesse período de vigência das referências nacionais comuns que tivemos até aqui. Bom, acabou meu tempo, eu
tinha muito mais coisa para falar, mas eu quero saber se eu posso falar ou não posso. Ninguém diz nada, então eu vou falar. Diga. Um minuto? Então... Pronto. Eu vou gastar 3. Posso gastar até 5? Só uma coisa. Bom. Nós estamos diante de uma nova base com um grande desafio. Não podemos jogar fora a experiência acumulada nesse período. Certo? Há muita coisa que temos que recuperar. Mais do que isso, mais antiga ainda que essas referências nacionais. Há experiências, por exemplo, os estados que foram os grandes formadores, inclusive das suas redes e das redes municipais, já fizeram em muitas gestões, produziram materiais preciosíssimos, de alto nível, certo? De formação. Acaba uma gestão, se joga fora esse material, ninguém mais acha, certo? Não temos memória. É preciso recuperar essa experiência acumulada nas redes de ensino. Temos muita coisa acumulada, temos muita coisa que já aprendemos. Não podemos incidir nos mesmos erros, certo? Agora, tem uma coisa que me preocupa na BNCC. Ela tem um formato muito pouco amigável, né? Ela teve a pretensão de substituir as matrizes de avaliação que, nos últimos anos, estavam servindo como currículos para uma porção de escolas. Não é? Então, a BNCC se propôs assim, a avaliação tem que vir a reboque do currículo. Não é o currículo a reboque da avaliação, como está acontecendo no país, por conta da corrida para o IDEB. Para o aumento do IDEB, que é o Índice de Educação Básica. Não é? Então, ela é muito detalhada, ela tem uma linguagem difícil, às vezes botaram lá uns especialistas que pensam que a gente entende de semiótica, nós não entendemos de semiótica, e linguística, e etc. Não é? Então, eu acho que há uma tarefa difícil para os estados e para os municípios. Eu achei bom na BNCC que eles propõem uma articulação, que os estados recuperem a função que já tiveram antes, que é de formadores do seu, não só da sua rede, mas das redes municipais que estão no seu território. Certamente que os municípios agora têm mais autonomia e eles irão discutir, essa articulação vai ser na medida em que os municípios consentirem da maneira que for acertada. Mas é importante que esse esforço seja articulado, né? E que se aproveite essa experiência. Agora, uma coisa me preocupa em relação à BNCC, é que ela, até por pedir, porque está lá no Plano Nacional de Educação, por demanda muito insistente também de muitos professores, a BNCC fez definiu muito detalhadamente objetivos que são traduzidos em competências, depois definiu objetos de conhecimento, e é importante, atenção, na hora de fazer os currículos, não descolem os objetos de conhecimento das competências. As competências dependem dos objetos de conhecimento para se manifestarem, para serem construídas, para serem adquiridas. Eu tenho trabalhado com professores cujas secretarias de educação usaram muito as matrizes de avaliação do SAEB como base do currículo. Os professores ficam enlouquecidos, mas a esta competência corresponde o quê? Em termos do que eu tenho que trabalhar, do que eu tenho que ensinar. Então, é importante que essa articulação seja mantida, né? Mas eu acho que tem uma coisa que é preciso ficar alerta. A BNCC... viram, eu esqueci aqui, não faz mal, né?
A BNCC, ela define a progressão dos conteúdos e o ritmo das aprendizagens dos alunos de um modo completamente externo. Na maior parte das vezes, qual é o critério para eu dizer que eu tenho que dar isto no ano, isto no segundo ano, isto? Em geral, o critério fica a cargo dos especialistas que fazem. Então, em que medida essa definição muito externa do ritmo de aprendizagem dos nossos alunos pode contribuir em termos... Como é que a gente conversa com essa definição externa e o ritmo verdadeiro de aprendizagem dos alunos, que não é que vai e vem, e precisa ir e voltar, não é hierárquico, certo? É muito diferente, há estilos diferentes de aprendizagem, há ritmos diferentes, há estilos diferentes de expressão do que se aprendeu. Então, há um trabalho muito grande, porque, do contrário, então, há um regime de colaboração, agora, no plano de implementação da BNCC, entre estados, municípios e governo federal. Que, nesse regime de colaboração, haja também um patamar mais igualitário de trocas de experiências. Que estados e municípios não sejam meros implementadores de uma coisa que foi feita no outro lado. O feedback que estados e municípios podem dar constantemente ao governo federal sobre ajustes que precisam ser feitos, apostas que foram feitas na BNCC que precisam ser testadas. E precisam ser testadas com a nossa experiência nas redes, com as condições de trabalho que a gente tem, com as condições de formação que os nossos professores têm, com as condições de esforços que nós podemos despender para trabalhar com essa gente. Eu acho que este é um grande desafio. O Conselho Nacional determinou que daqui a 5 anos a BNCC deve ser revista. Mas eu acho que nesse processo de formulação dos currículos próprios, de formação dos professores, todo o feedback é importante. Há ajustes que podem ser, inclusive, feitos no processo e que só contribuirão para o melhor sucesso da aprendizagem dos nossos alunos. Muito obrigada. Professora Elba, foi um imenso prazer ouvi-la. Gostaria de dizer que a senhora parece muito com as minhas professoras inspiradoras. Eu estava ali ouvindo com um coração cheio de amor, porque quando a gente é transformado por um professor, a gente leva isso para sempre. Queria dizer que o nosso tempo só acaba quando não tiver nenhuma criança sem saber ler e escrever no Brasil. Nós temos um longo tempo e um desafio gigantesco. Muito obrigada pela sua fala. Professora.